Olá pessoal, nosso mundo está tão cheio de acontecimentos e fenômenos incríveis que se apenas falarmos deles com palavras, você dirá, que absurdo é esse? Bem, aparentemente foi para isso que as câmeras foram inventadas, para que fosse possível capturar todas essas situações inacreditáveis. Reunimos 10 delas para vocês no vídeo de hoje, para que vocês não fiquem de fora de todas as coisas mais interessantes. Prontos para assistir? Então vamos lá! Invasão de caranguejos. A Ilha de Páscoa é um dos lugares mais misteriosos do planeta. Em primeiro lugar, ela é famosa por suas estátuas gigantes, cujo mistério os cientistas continuam investigando. Mas aqui há outro espetáculo capaz de impressionar a todos. Uma vez por ano, a natureza dá um show incrível. Com os primeiros temporais da estação das chuvas, todos os caranguejos da ilha iniciam uma viagem veloz ao oceano, como se tivessem recebido uma ordem. Dá só uma olhada nesse exército. Não são centenas ou mesmo milhares de animais. O exército de caranguejos chega a milhões. Fica até um pouco assustador. Imagine que você está na praia observando as estrelas e de repente esses crustáceos começam a sair da floresta em sua direção, estalando suas pinças. Não há para onde correr, eles literalmente cobrem cada centímetro quadrado de areia. Na verdade, não há nada a temer, os caranguejos vão para a água não para procurar um turista solitário como presa, e sim para procriar. O mais surpreendente é que eles sempre mantêm a data exata de início de sua caminhada. Os caranguejos vermelhos deixam suas tocas antes do amanhecer na maré baixa da lua minguante. Será que eles evoluíram para um calendário lunar? Elefantes na moda. Não há nada de sobrenatural em encontrar um elefante durante uma viagem pela Índia. Afinal, este país abriga a maior população de elefantes asiáticos do mundo. Mas você acreditaria em seus olhos se visse um desses gigantes de orelhas caídas vestindo um suéter feito à mão? Dá só uma olhada nesse pessoal, eles poderiam desfilar em uma passarela em um lugar tipo Paris, se ela, é claro, aguentasse o peso deles. Mas por que os animais precisam dessas roupas tão bonitinhas? O que aconteceu foi que há alguns anos a Índia teve um inverno muito frio. Os elefantes, assim como os humanos, são suscetíveis à hipotermia e podem facilmente pegar pneumonia ou desenvolver artrite. Esses animais tinham sido resgatados de um cativeiro e eram mantidos em um centro de reabilitação. Depois de todas as provações que sofreram, o frio poderia ser fatal para eles. A equipe do centro pediu ajuda aos residentes locais e eles aderiram de bom grado ao projeto em comum. Praticamente toda a vila se armou com agulhas de tricô para criar esses ponchos coloridos e aconchegantes. O trabalho árduo e longo valeu a pena. Os elefantes não sofreram com o frio nem mesmo à noite, quando a temperatura baixou a níveis recordes. Abelhas multicoloridas. Bem, agora vamos imaginar uma abelha. Com certeza todos vocês devem ter a mesma imagem na cabeça. Um inseto agitado com uns pelinhos engraçados das cores preta e amarela. Então, o que são essas estranhas criaturas que você está vendo na tela? Elas se comportam como abelhas, soam exatamente iguais, mas têm uma aparência completamente diferente. Vai ver, elas se sujaram com algum pólen brilhante pelo caminho, ou são mutantes e devem ser temidas. Os moradores de algumas regiões da América Central e do Sul devem morrer de rir dessas suposições. Afinal, estão bem familiarizados com essas belezuras. Essas são as euglossas, um gênero de abelhas especializado em polinização de orquídeas. Ao contrário dos elefantes indianos, a própria natureza deu a esses insetos sua aparência incomum e elegante. A sua cor viva atrai imediatamente a atenção. Existem exemplares verdes, azuis e até roxos. No entanto, a beleza por si só não é suficiente para atrair as fêmeas. Por isso, os machos precisam coletar substâncias aromáticas. Eles chegam a viajar até 50 quilômetros em busca delas. Fiasco com fogos de artifício. Vocês lembram da nossa empolgação ao ver fogos de artifício quando éramos crianças? Pra que mentir, até hoje tentamos não perder um único show pirotécnico. Os moradores de San Diego não são uma exceção. Cada 4 de julho, 500 mil de pessoas vão à praia para desfrutar do Big Bay Boom, um dos maiores shows pirotécnicos do Ocidente. Em 2012, uma grandiosa queima de fogos de artifício com um monte de efeitos variados deveria acontecer aqui. Estroboscópio pulsante, estrelas, carinhas
galinhas, peixes voadores, árvores e basicamente qualquer coisa que possa ser retratada com luzes coloridas. O show impressionante realmente aconteceu, só que em um formato ligeiramente diferente. Quando tudo estava pronto para começar, ocorreu uma falha no sistema de controle computadorizado. O evento fez jus ao seu nome, Boom! Milhares de fogos voaram para o ar ao mesmo tempo. Segundo os organizadores, a barcaça de 40 metros em que a pirotecnia estava instalada voou uns bons 15 centímetros no ar. Em vez dos 18 minutos planejados, o show durou apenas 30 segundos. Mas foi um show e tanto. O público não só não ficou chateado, como explodiu com aplausos. Quem de nós nunca sonhou em ver fogos de artifício assim pelo menos uma vez? A empresa responsável pelo evento promete que o incidente não acontecerá novamente, mas seria bem legal organizar essas mega queimas de fogos de artifício pelo menos de vez em quando, não acham? Golfinhos com pressa. Não é à toa que os golfinhos são chamados de uma das criaturas mais inteligentes do planeta. Eles demonstram uma excelente capacidade de aprendizado, executam vários truques facilmente e até aprendem como obter agrado dos humanos. Você já se perguntou por que esses mamíferos às vezes acompanham embarcações? Eles aproveitam a onda que o navio cria ao seu redor. A água empurra os golfinhos pelas costas e esses espertinhos não precisam desperdiçar sua própria energia. Percebendo a aproximação de um grupo barulhento, o capitão de um barco no sul da Califórnia pensou que os golfinhos estavam prestes a fazer esse truque. Mas, quando chegaram perto da embarcação, o cara chamado Dave não conseguiu acreditar no que via. Cerca de 300 animais estavam se locomovendo pelo mar a todo vapor. Eles obviamente não precisavam da ajuda das ondas, eles saltavam no ar para não sentir a resistência da água e desenvolver uma velocidade ainda maior. Qual assunto urgente poderia surgir para 300 golfinhos de uma vez para que eles ficassem com tanta pressa? Os especialistas sugerem que os mamíferos aquáticos podiam estar perseguindo uma fonte de alimento ou fugindo de um predador. Bem, é assustador imaginar que tipo de monstro poderia causar uma correria dessas. Gatinho de duas caras. Não dá para negar que Biscuit and Gravy, ou traduzindo biscoito e molho, são nomes incomuns para animais de estimação, mas é muito mais estranho quando esse nome é dado a um único animal de estimação, como fez uma família em Oregon. Porém, quando você vê o gatinho com esse nome duplo incomum, as perguntas desaparecem na hora. O filhote tem duas carinhas. Não são apenas personagens dos filmes de ficção científica e dos quadrinhos como Harvey Dent, que tem duas caras. Os donos do bichinho brincam que, além de sua aparência incrível, o gatinho também tinha um talento único, ele podia miar e comer ao mesmo tempo. Mas qual é a explicação? Biscuit and Gravy nasceu com uma duplicação crânio-facial, um defeito de nascença extremamente raro na natureza. Às vezes, esse fenômeno também é chamado de Jano, um deus da mitologia romana que tinha duas faces. Infelizmente, os gatos com essa característica não vivem muito. O biscoito e molho viveu 4 dias, mas a maioria morre imediatamente após o nascimento. A única exceção foi Frank e Louie. Este gato de duas caras morreu tranquilamente de velhice aos 15 anos. Vaca gigante. Por que muitos viajantes se recusam a incluir a Austrália em sua lista de países a visitar? A resposta é simples: todas as criaturas mais assustadoras para os humanos crescem até proporções gigantescas por lá. Aranhas do tamanho da palma da mão, escolopendras de 30 centímetros, crocodilos enormes. Poucos estão prontos para enfrentar esses monstros. Agora parece que essa anomalia desse país se espalhou para os animais comuns também. Pelo menos um caso já confirma isso. Vamos dar uma olhadinha em uma fazenda perto da cidade de Perth e você entenderá imediatamente do que estamos falando. Este é o Knickers, um touro de 1,93 m de altura que pesa mais de 1.360 kg. Ao lado das outras vacas, ele parece um cara que repetiu o segundo ano do ensino fundamental umas 10 vezes. O Knickers é da raça Holstein Friesian, mas essas vacas normalmente são pelo menos meio metro mais baixas e têm a metade do peso. Temos só uma pergunta: com que esse gigante foi alimentado? O dono da fazenda diz que o animal comia da mesma forma que os outros e nunca foi visto roubando comida. Mas foi graças às incríveis dimensões do Knickers que ele ganhou um destino especial. Os matadouros são projetados para animais médios e ele simplesmente não cabe neles, o que significa que viverá tranquilamente na fazenda até a velhice. Será que foi esse mesmo o plano dele?
Monge contra a gravidade. Existem tantas lendas sobre os monges budistas. Aqueles que assistiram a filmes sobre Kung Fu provavelmente se lembrarão imediatamente de alguns. Eles podem fazer pelo menos 1000 flexões com um dedo. Eles conhecem um golpe secreto que causa morte instantânea. Dizem que são até capazes de pairar no ar. Bem, mesmo que tudo isso seja ficção, os monges ainda têm algumas habilidades. Aqui está a prova. Chegar ao templo Ban Keun, em Vientiane, a capital do Laos, não é nada fácil. Ele fica em uma alta montanha com uma inclinação de cerca de 45 graus ou até mais. Para os turistas mais corajosos são oferecidos cordas especiais, mas mesmo com a ajuda delas não é fácil subir. O autor dessas imagens havia acabado de decidir fazer uma pausa no meio do caminho quando de repente se deparou com uma verdadeira humilhação. Um jovem monge escalando tranquilamente o penhasco íngreme sem qualquer equipamento de segurança, descalço e com 2 bolsas nos ombros. Será que ele sabe como desligar a gravidade? Os internautas imediatamente começaram a inventar desculpas, dizendo que os pés descalços dão uma aderência extra, mas vamos ser honestos, a verdade é que esse cara é absurdamente legal. Caindo num carro. Mas não é preciso ser um monge treinado ou um agente especial para fazer algo inimaginável. Pessoas comuns também são capazes de demonstrar habilidades incríveis, basta determinação e um pouco de sorte. Ainda bem que a garota tinha uma câmera, senão dificilmente alguém acreditaria nela. Como você deve entender perfeitamente, a Kate Hansen não fez nenhum treinamento. Esse salto só poderia ser feito na primeira tentativa. Lá vem ela, se aproximando rapidamente da rodovia e o Ford Mustang amarelo vai ficando maior. No último momento, parece que essa manobra louca vai acabar em tragédia. Afinal, o conversível está se movendo a uma velocidade de mais de 60 km por hora. Mas a garota controla habilmente as cordas e pousa suavemente bem no banco de trás. Todos os cálculos de trajetória estavam corretos. É por isso que vale a pena aprender matemática. Corridas de patinhos de borracha. Por último, vamos tentar descobrir o que está acontecendo nessas imagens. Com um estranho entusiasmo, as pessoas jogam milhares de patos amarelos no rio. Será isso uma maneira estranha de decorar a cidade? Ou eles vão aquecer a água, derramar uma tonelada de espuma nela e tomar banho como se estivessem em casa? Na verdade, estamos assistindo a um evento de caridade incomum chamado Rubber Duck Race. Seus criadores perceberam que as pessoas não estão tão dispostas a doar dinheiro durante campanhas de arrecadação de fundos comuns. Mas elas ficam felizes em participar de competições e jogos de azar. Então, por que não transformar a caridade em um jogo? Cada pato recebe um número, e por uma quantia modesta você pode comprar um ou vários brinquedos de uma vez para aumentar suas chances de ganhar. Daí começa a natação e os donos dos patos que cruzarem a linha de chegada primeiro ganham um bom prêmio em dinheiro. Você pode ganhar até $10.000 pelo primeiro lugar. O dinheiro restante é suficiente para ajudar os necessitados, pois cada corrida reúne vários milhares de participantes. A competição mais massiva ocorreu no Tamisa em 2008. Naquele evento, mais de 250 mil corredores de borracha foram lançados de uma vez. Espera um pouco, você quer ver algumas histórias loucas da vida real? Nada monótono, apenas ação, apenas aventuras, perseguições e brigas, confissões de amor e traições repentinas. Não acredita na gente? Clique no link e veja por si mesmo. Nosso canal de animação Diário Privado revela os segredos mais profundos. E não se esquece de se inscrever.